aqui na Twitch. Esperar só uns minutinhos pra ver se entra alguém. Que na verdade a gente tá pegando onda na live do Gui. Ele Aí. tá fazendo live de Resident? Ele tava fazendo de. Não me pergunta o nome do jogo não, que eu não sei. É alguma coisa. Um joguinho de. Ah, não sei. Você sabe o que tá fazendo? É alguma coisa. Peraí, deixa eu te. Ah, não sei. Pronto. Nossa, um retorno absurdo. Ah, não, agora parei. É porque eu tinha colocado a live aqui aberta, a live. Entendi. Bom, então, já deu tempo, né? Já deu 1 minuto que a gente entrou. Vamos começar. Oi, gente, eu sou a Isa. Esse é meu convidado Fábio, que veio para quebrar um galho hoje, porque a Priscila teve alguns problemas e não pôde participar com a gente. Pode falar, só ela ganhou na Mega Sena e trocou de emprego. Deixou eu ser com essa bucha, não. Então, vamos começar a falar sobre a temporada 5 de The Walking Dead. Semana passada a gente falou sobre a temporada 4. A temporada 4 termina com o grupo do Rick no container lá do Terminus. E o episódio começa com eles afiando, pegando fivela, afiando pedaços de madeira para tentar se salvar. E aí, Lai? E aí eles são retirados de lá pelo grupo do Terminus e são levados para um açougue humano. Basicamente é isso. O Rick encontra o menino que ele tinha encontrado na temporada passada lá nesse açougue, e esse menino acaba sendo morto pelos açougueiros lá do Terminus. Junto com o Rick tá o Daryl, o Glenn, que é o coitado que sempre se fode em tudo, né? E o Bob. Bom, para resumir, esse episódio é o episódio que a Carol vai lá e salva a galera, explode um tanque de gás propano, explode tudo. E aí é quando a gente começa a perceber a evolução da Carol. A gente já tinha visto algumas coisas na 4ª temporada, na 3ª também, mas é aí que a gente percebe o nível que ela já chegou, que ela saiu de uma mulher frágil que apanhava do marido para ser a mulher que salvou a galera sozinha, né? Aí depois, Essa mulher é sensacional. ela é perfeita e a gente sempre fala, ela é uma das melhores evoluções de personagem de todos os tempos da série, porque ela é muito bem construída, você entende as atitudes que ela toma, por que ela toma, os sentimentos que ela tem, e ela passou por... A linha de evolução dela é sensacional, né? Você comentou aí, assim, ao menos pra quem pega sem ter lido HQ antes, chega, pô, essa mulher vai ser uma das primeiras a morrer. E ela vai só durando e endurecendo. É que chega no ponto aqui que ela tá usando a mesma tática que eles usaram lá no começo, né? Assim, sem receio, sem remorso nenhum, matando gente, matando zumbi pra ela tá a mesma coisa. Justamente. E aí, no caso, o Fábio, a Lai falou que sua voz tá baixa, eu vou tentar aumentar a sua voz. Fala pra gente. Minha voz tá baixa? Melhorou, Lai? Pra gente. Vê aí pra mim se melhorou. Dá um atrasinho pra eles que estão vendo, então eles ainda não devem ter ouvido ainda. Ok. Já aumentei, amiga. Já aumentou aí. Deixa eu ver se aqui. Ah, beleza. Ela falou que melhorou.
Ah, bom, você viu nessa parte do açougue, logo no comecinho assim, né? Morre, tipo, coadjuvante 1, coadjuvante 2. Aí na hora que ele vai dar aquela paulada no vai dar outra paulada, agora vai. Aí o protagonista salva ele de novo. E é muito bom, cara. Nossa, assim, eu acho que a série demorou um pouquinho pra adotar o Game of Thrones Way of Life, porque às vezes é muito descarado, você não acha não? Que Questão de. Esse cara não vai morrer agora. sim, mas tem a questão do Glenn também, né? Que eu acho que eles ficaram tentando matar o Glenn durante todas as temporadas. A gente sempre acha que o Glenn vai morrer agora e o Glenn custa morrer, né? Todo mundo odeia o Glenn. Bom, no caso, a Carol, ela tinha sido deixada pra trás pelo Rick, depois que ele descobre que ela matou a Karen e o David, né? E então esse momento que a Carol salva todo mundo é um reencontro da galera. O Rick se sente super mal por ter abandonado ela, mas ele tinha uma certa razão porque ele estava com medo do Tyrese, porque o Tyrese estava descontrolado, né? E queria matar quem matou a Karen. Então, o momento do reencontro é bem legal. E eles não sabiam, o grupo do Rick não sabia que a Carol tinha ficado, no tempo que eles ficaram perdidos, sozinhos, eles não sabiam que a Carol tinha ficado com o Tyrese, né? Inclusive teve a cena das meninas, que ela acaba matando a esqueci, a menina lá. A Lizzie. E eles passaram por tudo isso juntos e o pessoal lá do grupo do Rick não sabia, o grupo que estava lá no Terminus não sabia disso ainda. E aí tem o reencontro da Sasha com o Tyrese também, depois que eles deixam o Terminus, que é também uma cena bem emocionante. O Rick reencontra a Judith também, que eles não sabiam que estava viva. E esse episódio encerra o Terminus. Então o Terminus é basicamente 2 episódios, o último da 4ª temporada e o primeiro da 5ª. Eu tô... Termina. Não tem maturidade pra isso não. Eu tô falando rápido, Fábio, porque a gente tava falando antes, a gente tava fazendo, tipo assim, relembrando episódio por episódio e os nossos podcasts estavam ficando muito longos, então por isso que eu tô dando uma corrida, assim. E aí, a partir do segundo episódio, eles estão na mata, eles ainda querem ir para Washington, né? Que o Eugene diz que ele tem a cura, que ele sabe como que ele vai resolver tudo. E o Abraham e a Rosita ficam nessa missão de querer levar o Eugene para Washington. Mas eles estão sem carro, eles estão a pé, perdidos no meio do mato. E aí eles ouvem um grito de socorro. E aí é o momento que eles encontram o padre, o Gabriel. Que é também uma cena bem icônica, assim, porque o Gabriel, ele sobreviveu esse tempo todo sem... Ele é um padre, né? Então ele não mata ninguém, ele... Não diretamente, né? Mas ele tá ali sem nenhuma arma, sem nenhum equipamento para se salvar. E fica esperando ali algum socorro. E aí quando ele é confrontado, né, as pessoas falam assim, por que você não, né, tipo, você não tem nenhuma reação? Aí ele fala, Deus vai me salvar. E aí todo mundo fica assim, como assim? Ele falou, eu pedi socorro e alguém veio me socorrer. Então, de alguma forma, né, ele tem um argumento ali. O Gabriel, ele é bem bacaninha, bem... personagem bem legal. Bacaninha, você fala, né? Se eu chamar alguém de bacaninha, eu já sei que não é pra ter bom conceito da pessoa. Nesse mesmo momento,
eles vão nesse mesmo não. Em seguida eles vão para a igreja, né? Eles tentam se refugiar lá na igreja do Gabriel. E durante a noite a Carol tenta fugir. A Carol ela já tá naquela vibe que ela não aguenta mais conviver com as pessoas, porque ela fica lembrando, aquelas pessoas ficam lembrando a ela tudo que ela perdeu, né? Ela perdeu o Ed, que era o marido, que apesar de ser escroto, é uma perda que ela teve. Ela perdeu a Sofia, depois ela perde as meninas, então ela fica meio... Ela não quer pertencer mais àquele grupo ali, apesar dela gostar muito deles e respeitar muito eles. Então ela fica nessa ideia de querer fugir, de querer ir embora. E aí quando ela tá fugindo, o Daryl vai atrás dela, que é uma coisa que a gente sempre fala também, que a amizade do Daryl com a Carol é uma coisa muito legal, porque não tem nenhum interesse romântico nem sexual entre os dois ali. E é uma amizade muito forte, assim, um cresce com o outro, um ajuda o outro a amadurecer. E aí, quando o Daryl vai atrás dela, eles veem o carro que levou a Beth. E aí começa essa parte da quinta temporada, que é um grupo na igreja e um grupo no hospital, né? Paralelo a isso, tem a cena do Bob, que é o Bob sai da igreja e vai lá pra fora pra respirar um ar puro, e é quando ele é pego pelo pessoal que sobreviveu do Terminus, o Garrett e o Martin. Eles sobrevivem e pegam o Bob, que tem até uma cena muito gore, muito pesada, que é a cena que o Garrett come a perna do Bob na frente dele, né? Que mais? Essa cena, se eu não me engano, se os neurônios não estão funcionando bem, acho que ela é feita com um tail na HQ, se eu não estiver errado. Deve saber melhor, né? Não, você deve saber melhor, porque eu não li HQ. Eu não lembro, tem muito tempo também. E é uma cena pesada assim, rola com Dale, sabe? Essa cena agora, e justamente o que você descreveu, mas eu não tô lembrado porque tem muito tempo. Mas enfim, só um off-topic aí, segue o básico. Não, mas é pra isso mesmo que eu te convidei. Pra dar... Pra quê? Pra mandar seguir o baile? Aí o grupo lá do Rick, que tá lá na igreja, tenta criar uma emboscada pro grupo do Garrett. Só que nisso tem uma discussão entre o Abraham e o Rick, porque o Abraham, ele acha que não é seguro pro Eugene ficar ali, ele quer salvar o Eugene a qualquer custo. Daí eles começam a discutir que o Abraham quer levar o Eugene embora para Washington de qualquer jeito. E no meio da confusão, a Tara e o Glenn, eles interferem e falam que precisam da ajuda do Abraham, né, para salvar, e que se o Abraham ajudasse eles, eles iriam no outro dia com ele para Washington. A Tara, o Glenn e a Maggie iriam para Washington, independente do que acontecesse. Aí eles fazem lá a emboscada pro Garrett, o Abraham participa. Eles fingem que vão sair da igreja, deixam para trás o Gabriel com o Carl, a Judith, e se não me engano a Michonne fica para trás também. E aí quando o grupo do Garrett invade a igreja, o grupo do Daryl, o grupo do Rick volta e eles atacam o pessoal do Garrett lá e mata eles. Nisso o Bob tá né, ele tinha sido mordido no segundo episódio, durante uma visita que eles fizeram a um depósito de alimentos, e tava com a perna decepada, né? Então ele já tava
nas últimas e morre. E essa parte é isso. Aí a gente tem o episódio 4, que é a Beth no hospital. Né? Ela acorda no hospital, ela não... isso já é uma cena... Né? Ela não é linear junto com esse momento que está acontecendo, é um pouco antes. Quando ela foi resgatada lá, que na verdade a gente achava que ela tinha sido sequestrada, mas na cabeça das pessoas que pegaram ela, eles estavam resgatando ela. E nesse hospital tem um sistema de troca por trabalho. Era praticamente um sistema de escravidão, né? Eles criavam uma dívida, né? Quando eles salvam essas pessoas passam a dever eles. E eles precisam pagar com trabalho. E aí, quanto mais eles comem, quanto mais eles precisam de ajuda, mais eles aumentam a dívida e mais, né, eles precisam ficar presos ali, acabam ficando presos. O zelador do hospital é o Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, que na série ele chama Noah, mas não tem como, todo mundo, né, lembra do Chris. A Beth tenta fugir com o Noah e ela consegue ajudar o Noah a fugir, mas ela é pega no final. Então ela volta pro hospital e o Noah foge. Nisso, a Carol e o Daryl estão atrás da Beth, né? Eles já quando isso acontece, porque tem um intervalo de tempo aí, né? A Carol e o Daryl já estão em Atlanta, esse hospital é em Atlanta. Essa parte que a Beth acerta aquele... Acho que acerta aquele cara na cabeça, que ele cai do lado daquela outra menina, ou isso é mais pra frente? Que cara? A Beth dá uma... A Beth? É a Beth. Ela era um cara que ficava engraçando pra cima dela? Não, isso Gordon, sei lá. Isso é um pouquinho pra frente. Ah, tá. Não, na verdade, na outra cena mesmo. Ela tem esses policiais, né? E ele tem um mais babaca de todos lá que fica assediando ela. E ele prende ela na verdade, ela vai roubar a chave do elevador para fugir com o Noah, antes disso, né? E ele encontra ela lá na sala e ele tenta trocar o segredo dela por sexo, mas ela consegue... ela bate um jarro na cabeça dele, não sei, né? E a Joan tava morta no chão e ela acaba se transformando e pega esse cara aí. É Gordon, eu acho, né? O timing disso o karma aí, Gordon, sei lá. O timing dessa cena é sensacional. Sim. O karma instantâneo. Vai ficar assediando os outros. Pera aí, então. Fala dele, o capiroto possui a Jo e mata ele. É muito bom. E aí o pessoal que tá lá com a Eugene, no dia seguinte, né? Esse já é o dia seguinte, eles realmente entram no ônibus, o Glenn, a Meg e a Tara vão junto com o Abraham e a Rosita tentar levar o Eugene para Washington, mas eles sofrem um acidente no meio do caminho. Aí tem umas cenas deles procurando outro carro e tal. Aí eles conseguem achar um caminhão de bombeiros e no meio da estrada indo para Washington eles encontram o que até então é a maior horda que a gente vê em The Walking Dead, porque até então as hordas, né, os grupos de zumbi grandes que apareciam eram, sei lá, 10, 15 zumbis. Se tinha 20 era muito. E
E nesse momento eles se deparam com a horda gigante mesmo, assim, de perder de vista. E é quando o Eugene revela para eles que não tem cura nenhuma, que ele não é cientista bosta nenhuma, que ele mentiu, que ele usou da inteligência dele para tentar se salvar, né? Que ele enganou o Eugene falando que ele tinha essa missão de ir para Washington, que ele era um cientista e tal. E aí tem a briga que o Abraham desmaia ele na porrada, né? E aí eles ficam ali no meio da estrada. Eles ficam ali no meio da estrada esperando o Eugene voltar. Fica ali no meio da estrada, puto da cara. Não acredito. Eu ajudei o cara de mullet. Não pode fazer isso. Não confie em pessoas com mullet. Justamente. Aí o que acontece agora? Tem a cena que o Gabriel, a Michonne e o Carl ficam com o Gabriel. Na verdade, o Daryl e o Daryl encontra o Daryl e a Carol estão procurando a Beth. Eles entram num prédio para procurar suprimentos, para tentar descobrir para onde que levaram ela, tentar ver alguma coisa, um prédio alto, né, para tentar ver do alto da cidade. E eles acabam encontrando o Noah nesse prédio. E aí o Noah tenta roubar as armas deles, né, da Carol e do Daryl. Ele rouba as armas e ele vai pra... Ih, perdi o que eu tava falando. O Noah rouba as armas da Carol e do Daryl. E aí eles ficam meio que nessa procura, tentando encontrar a Beth, na verdade. Eles deixam pra lá. E eles encontram o Noah de novo. Ele tá meio que preso, assim. E o Daryl joga uma estante em cima dele, pega as armas de volta, mas aí a Carol não deixa ele largar o Noah pra trás, né? Eles acabam resgatando o Noah também. Só que quando eles estão saindo, eles veem um carro lá do pessoal do hospital chegando e eles têm que fugir. Só que durante a fuga, a Carol é atropelada por esse carro e é levada para o hospital. E o Noah convence o Daryl a deixar ela ser levada para o hospital, porque eles têm médico lá, poderiam salvar ela. E o Daryl volta com o Noah para a igreja para tentar levar o resto da galera lá para salvar a Beth e a Carol, que agora a Carol também tá presa no hospital, né? Isto. E tem essa cena do Gabriel e do Carl, que a Laia até citou ali. Porque o Gabriel, ele não confia muito nessa galera. Ele acha, depois que ele vê eles matando lá o grupo do Garrett, ele fica meio abalado e tal. E o Carl, ele nesse momento, ele já é um menino mais violento, né? Ele já passou por muita coisa. Então, ele teve uma criação muito saudável também, né? Eu não esperava que ele fosse ficar do jeito que ele ficou. Não, o cara matou a própria mãe, né, velho? E daí... Não pode falar. Não. Carl Richthofen. Aí... O Gabriel não confia muito neles. O Carl fala pro Gabriel escolher uma arma. Dá umas opções lá pra ele. Facão, uma arma mesmo, de fogo. E o Gabriel acaba pegando... O Gabriel acaba pegando um facão e se prende lá na sacristia.
Só que ele abre um buraco no assoalho, né? E foge por debaixo da igreja e vai lá pra escola, que é onde o Bob tinha falado que os caras tinham levado ele. E pro Gabriel, ele precisa ver aquela cena, ele precisa sentir o que aconteceu de verdade ali. Quando ele tá lá na escola, os caras tinham feito uma armadilha, né? Deixado um monte de zumbis presos lá. E aí esses zumbis conseguem se livrar e vir atrás dele, que foge pra igreja e leva todos os zumbis pra igreja, que é onde tá o Carl, a Michonne e a Judith. Aí eles acabam tendo que se virar lá pra matar os zumbis. E no momento lá que eles estão matando os zumbis, tentando se livrar disso, o caminhão dos bombeiros chega lá com o grupo que estava com o Abraham, tentando levar o Eugene para Washington. O grupo do Rick vai lá para Atlanta, né, para tentar salvar a Beth. Eles pegam um grupo lá de policiais para fazer de refém, para tentar trocar pela Beth, pela Carol. E aí tem umas negociações, né? Ele tem os planos lá, o primeiro policial tenta fugir, o Rick vai atrás dele, atropela ele, né? E aí eles perdem uma moeda de troca, né? Mas eles acabam conseguindo levar os outros dois policiais que concordam em falar que esse cara foi morto pelos zumbis, né? A gente até falou isso num outro episódio, que o pessoal do Walking Dead, né, da produção, eles não usam a palavra zumbis na série, nem nos quadrinhos, né? É meio que uma palavra proibida, porque é como se eles não tivessem a menor noção mesmo do que é aquilo, do que está acontecendo. Então, o grupo do Rick chama de errantes, né, walkers. Tem alguns grupos que chamam de biters, mordedores. Tem alguns nomes. A gente está falando zumbis, mas não é oficial da série esse nome, né? No primeiro episódio, aquele cara de boné que fica preso com o Tyrese fala até corpos gelados, se eu não me engano. Isto. E aí eles chegam, o grupo chega no hospital pra fazer essa troca, e eles trocam os dois policiais pela Beth e pela Carol, só que na hora que a negociação termina, a Dawn, que é a líder lá a policial, a tenente, que também é a líder do hospital, né, ela que manda e desmanda lá, ela fala que ela quer o Noah de volta. Porque se eles estão levando a Beth, que é a ajudante dela, ela vai precisar do Noah no lugar. E aí tem uma pequena discussão e tal. Aí o Noah concorda em ficar no hospital. Só que a Beth vai se despedir dele. E ela estava escondendo uma tesoura no gesso que ela tá usando no antebraço que está quebrado. E aí ela acaba enfiando essa tesoura na Dawn, que dá um tiro na cabeça dela. No momento que esse pessoal tá saindo do hospital, o Daryl carregando o corpo da Beth no colo, chega o grupo que tava na igreja, e a Maggie, né, a primeira vez que ela ia rever a irmã dela desde a prisão, ela já vê ela morta. É uma cena bem pesada. The Walking Dead tem muitas cenas bem pesadas, né? A cena. Sim. Impactou demais. E tipo, na temporada passada a Maggie tinha perdido o pai, tinha perdido o Glenn, né? Que eles ficam meio que a temporada inteira procurando um ao outro. E agora ela perde a Beth. É bem triste. Bom,
Eles resolvem que eles vão levar o Noah pra casa, porque ele fala que ele mora numa comunidade e tal, que fica perto da Virgínia ali. E o pessoal fala, a Beth ia querer levar o Noah pra casa, então vamos levar o Noah pra casa. Porém, quando eles chegam lá, a comunidade já tá toda queimada, né? Botaram fogo. Na verdade, um grupo vai primeiro, o grupo com o Rick, o Tyrese, o Noah, o Daryl e a Michonne, eles vão na frente. E o outro grupo fica pra trás com a Carol, que fica falando com eles no talk, né? Walk talk. E eles chegam nessa cidade, percebem que a cidade já foi tomada, a galera tá toda morta. E aí o Noah corre pra casa, que era a casa dele, né, pra ver se a família dele se sobreviveu, se tem algum indício. E encontra o Tyrese vai com ele. Ele encontra a mãe morta na sala e o Tyrese vai pro quarto. Ele vai, né, meio distraído assim com aquela casa que ainda é uma casa, né, ainda tem fotos das pessoas. E ele no quarto, um quarto de criança assim, ele fica meio distraído com as fotos e tal. E o irmão do Noah tinha virado zumbi e ataca ele, morde ele no braço. É uma cena até bem emblemática, porque o Tyrese, ele começa a delirar e ele começa a ver as pessoas que já morreram. Ele começa a ver as meninas, a Lizzie e a irmã dela lá, que eu esqueci o nome. Ele começa a ver a Beth morta, ele começa a ver o Bob, que já morreu também. E o governador começa também a falar coisas com ele, né, na cabeça dele. E o Noah percebe que ele foi mordido, vai chamar o pessoal e eles acabam arrancando o braço do Tyrese. Tá, aí eles cortam o braço do Tyrese e na hora que eles estão indo embora, o Tyrese não resiste e morre no carro mesmo. O episódio 10 é basicamente eles sobrevivendo na estrada ali, né? Já tá. O povo tá bem assim, perdido mesmo. Já estão sem recursos e eles estão tentando ir para algum lugar. Porque na verdade eles chegam à conclusão de que realmente Washington era um bom destino. Porque se o Eugene tinha mentido, né, mobilizou tanta gente para levar ele para Washington, então alguma razão ele tinha naquilo. Ele tinha uma noção de que lá poderia ser um lugar mais seguro. E eles resolvem ir em direção a Washington, mas eles estão perdidos ali na estrada, sem carro, sem nada. E aí o Daryl encontra um celeiro. Bom, o que interessa da parte do celeiro é que a Sasha e a Meg saem pra conversar. A morte do Tyrese dá muita raiva, Dan. É muito... ia comentar isso aqui. É estressante. A gente fica nervoso de assistir, né? Tem aquele negócio assim, você sabe que vai vir, mas você não sabe quando e você não sabe o que. E o Tyrese era um personagem muito carismático, né? Ele... Você criava uma empatia fácil com ele. No começo ele era um cara que nem queria matar gente, nem queria matar zumbi. Ele era um cara super bacana, assim. E depois que a Carrie morre... Pode falar. Ele começa total lawful good, né? O cara não queria matar ninguém. Sim, então, total. Uma cena bacana dele também é quando ele fala com o cara, não, eu não vou te matar, não. Aí ele desmaia o cara no soco, mas ó, vou te matar, não vou, só vou te bater muito. Sim. Então ele realmente era um personagem legal que eu fiquei relativamente puto quando ele morre. Mas aí depois lá do celeiro, a Sasha e a Meg saem pra conversar e elas encontram um cara que é o Aaron.
E aí o Aaron meio que fica ali convencendo a galera que ele tem uma comunidade, que a comunidade dele é bacana, mostra as fotos, dá recursos para eles, né? Ele tinha deixado água para eles na estrada, mas eles não confiam, né? Eles falam, pode ter alguma coisa nessa água, não vão pegar antes da chuva, essa cena. E aí, nesse momento, eles encontram o Aaron, e o Aaron fica ali tentando convencer eles a ir para Alexandria. Mas nesse momento, o pessoal já tá bem desconfiado, o Rick principalmente, ele já não acredita, né? Ele já passou pelo Terminus, né? Que era basicamente isso. Ei, vem pra minha comunidade, nós vamos te ajudar. E era um bando de filha da puta. Já tinha passado por Woodbury também, que tinha essa proposta de vem, a gente é uma comunidade bacana, e não era. E é sempre isso, né? É sempre essa conversa. Vem na minha comunidade, não. Mas aí a Michonne, ela é uma das que tá mais querendo acreditar no Aaron. Ela acaba convencendo o Rick a verificar se o que ele tá falando é verdade, pelo menos. Ele fala que ele tem um carro, que ele só tá com uma pessoa e tal, e eles vão verificar isso, ver que é verdade, e o grupo acaba convencendo o Rick a encarar, né? Ir lá, pelo menos, ver o que tá pegando. Não fazendo nada, né? Vamos lá ver qual é. Aí eles encontram, eles resolvem ir, e resolvem ir à noite, porque o Rick tá desconfiado que pode ser uma armadilha. Então eles resolvem ir à noite. O grupo se separa, que eles encontram uma outra horda, que não é tão grande quanto a que o Abraham encontrou lá com a galera, mas é uma horda maior do que as que eles já vinham encontrando também. O grupo acaba se separando, uma parte encontra o Eric, que é o namorado do Aaron, né? A gente vai descobrir depois, que tá com o tornozelo quebrado. E aí eles começam a perceber que esses dois caras talvez realmente sejam caras legais, assim, né? Talvez não seja uma armadilha, alguma coisa assim. Aí tem 2 episódios que é basicamente eles se adaptando em Alexandria, conhecendo, vendo que né? A Diana, que é a presidente lá desse lugar, ela libera 2 casas para eles, e aí eles ficam meio desconfiados, porque eles, né, ela pede para eles não usarem armas dentro dos portões. Então eles ficam desconfiados, porque eles estão sem armas e ainda estão divididos em 2 casas. Aí eles acabam ficando todos em uma casa só. Mas aí são 2 episódios, basicamente, eles se adaptando lá em Alexandria, conhecendo a galera. Tem uma... Como é que chama? Eles fazem uma festinha lá, uma reunião, sei lá, para o pessoal conhecer os novos moradores, né? Aí, no episódio 14, tem a falha do sistema elétrico lá, né? Eles ficam sem energia elétrica. E o Eugene tem um jeito de consertar, ele sabe, né? Qual equipamento que tem que pegar. E eles vão até um depósito, eles fazem um grupo que é o Eugene, o Noah, o Glenn, o Aidan, que é o filho da Diana, e o Nick. E eles vão, aí a Tara também vai junto. E eles vão para esse depósito de eletrônicos para pegar essa peça que eles precisam para religar a energia. Quando eles chegam lá, acontece tem zumbis lá, os zumbis conseguem se soltar. Na verdade, um zumbi consegue se soltar. E aí o Aidan começa a atirar nele. E ele acerta uma granada que tá pendurada nesse zumbi lá, que era um cara do exército, tá até com equipamento de proteção. E ele acerta uma granada, explode. A Tara acaba caindo, machucando, batendo a cabeça. E o Aidan também é arremessado e fica preso numas ferragens lá. O Glenn, o Eugene e o Nick
tentam salvar a Tara primeiro, porque eles acreditam que o Aiden já tá até morto. E aí o Aiden grita, eles percebem que ele tá vivo. E eles deixam a Tara com o Eugene dentro de uma sala lá, um escritório. E sai o Glenn, o Nick e o Noah pra tentar salvar o Aiden. Paralelo a isso, a Carol tá lá na cidade botando terror no Sam, né? Porque a Carol ela chega em Alexandria fingindo que é uma senhorinha, que é uma mulher frágil, que ela é a pessoa que fica fazendo biscoito pra galera e que o Rick fica salvando ela. Ela se põe, né? Ela cria essa personagem pro pessoal lá confiar nela. Ela volta um pouco. O quê? Ela volta um pouco porque ela era na primeira temporada, né? Essa pessoa frágil. Ela finge ser, né, essa pessoa. Uhum. Só que... E aí ela tem muito jeito com as crianças, né? E as crianças acabam gostando muito dela, até por causa dessa personagem que ela faz de velhinha fofa, né? E acaba que o Sam, que é o filho da Jessie, começa a se apegar a Carol. E ele fica meio que andando atrás dela. E ele descobre que ela tá tentando roubar a arma lá no depósito. E ela começa a ter que agir, né, com a psicologia não muito bacana, né? Ela começa a aterrorizar ele, ameaçar ele. Não muito ortodoxa. O quê? Não muito ortodoxa. Justamente. Por que não, né? E aí, paralelo a isso também, o Abraham tá no grupo, que na verdade a Diana, ela dá uma função para cada um daquelas pessoas do grupo, né? Eles entraram lá e lá é uma comunidade que as pessoas ajudam, né? Colaboram. E o Abraham tá junto com a equipe que tá captando recursos para ampliação do muro. Que eles têm um muro lá bem do mal feito, assim, bem uma arquitetura estadunidense, que é basicamente uma tábua apoiada com uns tocos de madeira. Mas eles estão lá captando recursos para ampliar esse muro. E a Francine, acontece um ataque zumbi, a Francine tá em cima da escavadeira, ela acaba caindo. Eu acho que alguém dá um tiro na escavadeira e ela acaba caindo. E o pessoal vai abandonar ela, deixá-la lá para os zumbis. E o Abraham acaba salvando ela. Né? E a hora que ele, tipo assim, ele tá puto com a galera porque ninguém queria salvar ela, ele vai lá e salva ela sozinho. E quando acaba, né? Quando eles acabam de exterminar os zumbis lá, ele fala não, vou continuar trabalhando, tem 2 horas de sol ainda, e a galera quer ir embora, porque eles não sabem muito lidar com esse mundo exterior. E aí o cara lá, que eu esqueci o nome, que é o responsável pela obra lá, vai até Diana e fala, passa meu cargo pra esse cara aí, que ele faz melhor do que eu. Basicamente isso. Enquanto isso, lá no depósito, a Tara tá desacordada com o Eugene no quarto e a galera tá tentando salvar o Aiden. Mas a explosão da granada liberou os outros zumbis que estavam presos lá no fundo. Então os zumbis estão vindo na direção deles. O Noah tá ali tentando manter os zumbis longe e o Nick e o Glenn estão tentando tirar o Aiden, mas ele tá preso, não tem como tirar. Eles acabam. O Nick, na verdade, ele é um covarde e ele foge. E aí, sozinho, o Glenn não ia conseguir tirar. E se o Noah fosse ajudar ele, não tinha ninguém pra controlar os zumbis, né? Eles acabam tendo que deixar o Aiden pra trás. E na verdade, o Aiden, nesse momento, ele conta pro Glenn que
o outro grupo que eles tinham mencionado, que morreu em patrulha, na verdade eles... o Nick e o Aiden tinham sido covardes e deixado os caras pra morrer. E... aí o Eugene consegue levar a Tara pra fora, consegue salvar a Tara, e o Glenn e o Noah acabam saindo correndo pro outro lado, porque eles vão atrás do Nick. E aí eles acabam ficando presos na porta giratória. O Eugene, ele tem um lapso de coragem ali nessa cena, né? Depois ele salva a Tara, ele atira nos zumbis, que é coisa que ele não fazia antes. E ele ainda pega a van e sai fazendo barulho para tentar atrair os zumbis para fora, né? Para que eles, o Noah e o Glenn estão presos em um lado da porta e o Nick tá preso de outro. Então, à medida que eles movem, um dos dois lados fica exposto aos zumbis. O Nick é um covarde. O Glenn pede pro Noah e o Nick segurarem a porta para ele tentar quebrar o vidro e eles poderem sair todos vivos, mas o Nick ele não tem coragem, ele não confia, ele não acha que vai dar certo, ele acaba dando um jeito de sair, só que no que eles viram o lado dele da porta para fora, o lado dos meninos vira para dentro e o Noah acaba sendo pego pelos zumbis. Também é uma cena bem gore, também é uma cena bem pesada e também é uma cena muito triste, porque o Noah, o nosso querido Chris, era um cara bem bacana, era um menino bem legal e a gente fica muito triste com essa morte. Era o carinha que morava logo ali. O quê? Era o carinha que morava logo ali. Justamente. O zumbi vai pedir ele $1 e... O que acontece? Aí o Glenn consegue sair, né? E o Nick tenta fugir com o Eugene e a Tara e deixar o Glenn pra trás. Só que o Glenn consegue pegar ele, dá uma porrada nele e eles voltam os 4 lá pra Alexandria. Lá em Alexandria, o Gabriel, que é um filho de uma boa mãe, ele tá acusando o Rick pra Diana, falando que eles não são boas pessoas, que eles fazem coisas horríveis. E a Meg tá ouvindo, ela tá atrás, assim, né, na cena, e ela escuta o Gabriel falando isso pra Diana. E ele fala a frase: Satã se disfarça de anjo da luz, pra querer falar que, né, o grupo do Rick tá se destacando muito, mas não porque eles são boas pessoas, porque eles seriam Satã. A Carol, nesses momentos com o Sam, que ela tá aterrorizando o Sam, ela acaba descobrindo que o Pete, o marido da Jessie, né, pai do Sam, os pais do Sam, ela descobre que o Pete é um cara violento, que ele agride a Jessie, agride os meninos. E eles têm 2 filhos, né? O outro filho eu esqueci o nome, mas ele fica amigo do Carl. E aí... Não é importante também. Hã? Não é importante também, não. Ele é meio... A única importância dele é que ele é amigo do Carl até então. Cada um tem um Malafaia que merece. É isso mesmo. O Gabriel, ele é bem... enfim. Aí a Carol conta... O Rick acaba recebendo da Diana a função ali de ser policial, né? De ser meio que um guarda ali. Ele e a Michonne, eles seriam... né, manter a ordem ali daquela comunidade. E a Carol acaba contando pro Rick que o Pete agride a Jessie. E aí tem uma cena que é até quase cômica, mas ainda é bem pesada, que o Rick pergunta: por que você se importa? Ela: por que será, Rick?
né, uma mulher que foi vítima de violência doméstica se importa que outra seja, enfim, Vítima de violência doméstica. né? E aí a Sasha, depois da morte do Bob, ela fica muito perdida, e depois da morte do Tyrese, ela fica completamente transtornada. Ela tá tentando se matar praticamente, né? Ela fica fazendo coisas inconsequentes e arriscando o grupo e tal. E ela pede pra Diana pra vigiar a torre do relógio. Que aí é quando o grupo do Rick descobre que a torre do relógio, que era o ponto mais estratégico daquela comunidade ali, não ficava ninguém lá vigiando bosta nenhuma. Então eles estavam sempre em risco, né? E a Sasha se oferece para vigiar a torre do relógio. E aí depois que acontece essas coisas, ela some da torre do relógio. O Abraham vai pegar o turno dele lá na torre do relógio, que eles estão revezando. E aí ele conta pra Michonne que a Sasha sumiu, a Sasha não tá lá. E aí a Rosita e a Michonne vão atrás da Sasha. E ela tá caçando zumbis na mata, assim, bem transtornada mesmo. O Carl também tá na mata nesse momento, atrás da Enid, que é a menina que vive lá em Alexandria, e que desde o início ele vê essa menina, né, encontra com essa menina, e ela é muito misteriosa, então ela causa nele um certo interesse, assim, que ele não entende muito bem. O Daryl, ele tá... O Aaron dá uma moto pro Daryl, e o Daryl e o Aaron ficam muito amigos. Eles começam a sair pra missões juntos, pra caçar, e eles encontram umas cenas estranhas, assim. E aí é quando a gente tem a primeira notícia dos lobos, né, os wolves, porque eles veem uma mulher que foi aberta mesmo, e ela tá com a marca do W na testa, assim. Antes disso, tem uma cena que eu não falei, que é a cena que o Morgan aparece. O Morgan aparece na primeira temporada, ele salva o Rick, né? Depois ele aparece de novo, se eu não me engano, na terceira temporada. E agora ele aparece de novo. Ele aparece no meio da mata, tentando se alimentar, e ele encontra com um dos lobos, que fala que vai matar ele, mas é o Morgan, e o Morgan consegue se livrar lá. Ele desacorda os dois wolves e vai embora. Voltando aqui pro que eu tava falando do Daryl e do Aaron, eles saem para procurar novos integrantes lá para esse grupo, e eles acabam caindo na armadilha dos lobos lá. Eles encontram uns caminhões de comida, assim, vão tentar fazer um estoque de comida, e acabam caindo na armadilha dos lobos. Tem também uma briga do Glenn com o Nick, depois que esse grupo volta lá do depósito, né? A Tara tá sendo cuidada e tal, mas o Nick ele conta pra Diana como se ele tivesse tentado salvar o Ada, e o Glenn, na verdade, tivesse fugido, quando na verdade a gente sabe que aconteceu o contrário. E aí começa essa briga entre o Nick e o Glenn. E o Gabriel, ele sai para dar uma volta. Nesse momento é o momento que o Gabriel dá mais raiva em todo mundo, porque ele sai para dar uma volta, e ele também tá num estado, assim, de meio transtornado, meio... você não entende muito bem. Aí ele sai, parece que ele quer se matar, ele não leva arma, não leva nada, e quando ele volta, ele deixa o portão aberto.
O outro filho da Diana era quem tava no portão, e ele fala assim, você vai... Eles vão dar uma... Na verdade, antes eu esqueci de uma cena importante. O Rick, quando ele descobre que o Pete bate na Jessie, ele dá umas porradas no Pete. E ele pega uma arma das que ele roubou lá com a Carol e ameaça a galera, fala que se eles continuassem vivendo assim, eles não iam sobreviver, que tinha que ter tinha que ter lei, né? As pessoas dentro do muro não podiam fazer qualquer coisa sem ser punidas e essas coisas. E aí eles marcam essa reunião para conversar sobre o que aconteceu. Porque o Rick tá dando trabalho, né? Ele acabou de chegar e ele tá querendo mandar no negócio ali. E aí eles estão nessa reunião, o Gabriel deixou o portão aberto, entra zumbis dentro da comunidade lá, enquanto a galera tá reunida, e o Rick, a hora que ele tá indo para essa reunião que vão falar a respeito do ocorrido, ele percebe que o portão ficou aberto, que tem zumbis lá dentro, e aí ele acaba usando isso como argumento, né? Justamente. E ele fala que, o portão tava aberto, a gente precisa ser mais organizado, tem que ter alguém sempre vigiando e tal. É isso que eu tô falando com vocês, que isso depois do grupo do Rick, a Meg, a Carol, o Abraham, tudo já ter defendido o Rick, né? Ter apontado por que o Rick sabia das coisas, o que o Rick já tinha passado, por que ele era do jeito que era. E aí, lá o Aaron e o Daryl, eles estão lá na armadilha e eles acabam sendo salvos pelo Morgan. E aí, quando eles voltam, eles estão voltando, tá tendo a reunião lá da galera que tá discutindo a atitude do Rick. E aí o Pete, ele aparece transtornado, o Pete é alcoólatra também, né? Ele aparece bêbado, gritando, brigando. E ele vai pra cima do Rick com a faca. E aí o Reg, que é o marido da Diana, ele se põe ali no meio dos dois. E o Pete acaba matando o Reg. E aí quando o Pete mata o Reg, a Diana dá o comando pro Rick matar o Pete. E aí ele mata o Pete e o Morgan chega bem no momento que ele dá o tiro. E o Morgan, nesse momento, ele já tá naquela good vibes dele, de toda vida é preciosa, toda vida importa. E aí ele fica... É uma cena, né, meio chocante, assim, pro Morgan de ver. Bom, a gente levou quase 1 hora pra resumir. É por isso que eu tava te falando que a gente corre pra falar, porque acontece muita coisa. As temporadas de The Walking Dead, elas têm 16 episódios, mas parece que tem 50, porque acontece muita coisa ao mesmo tempo. E aí... Eu tava vendo... Desculpa, pode... Não, aí eu queria que você comentasse se tem essa cena, se tem Alexandria nos quadrinhos, pra gente fazer um comparativo. Não, igual eu te falei, tem muito tempo que eu li. Tem algumas coisas que elas acontecem nos quadrinhos com outros personagens, né? Uhum. Essa cena do Dale mesmo que eu comentei, eu cheguei a olhar aqui, mas eu perdi a paciência, estava chovendo. E... Enfim, eles dão muita resumida em muita coisa também, né? Às vezes eles pegam uma coisa que aconteceu nessa temporada, por exemplo, e jogam mais pra frente. Mas eu não vou falar de quadrinhos, porque realmente tem muito tempo que eu li. Acho que eu vou acabar falando besteira. Beleza. Mas um negócio que assim, a gente vai percebendo o núcleo principal, o núcleo duro ali do Walking Dead, do pessoal que começa, parece os primeiros episódios e tal,
é muito bacana, porque, tipo, à medida que, que vai decorrendo a série, né, transcorrendo os episódios, vai acontecendo esse tanto de bizarrice e tal, você vê que, assim, eles chegam num ponto que, ao menos eu vejo assim, sabe? Que eles, pô, têm que sobreviver, mas eles já não sabem nem pra que mais, sabe? Justamente. E Às vezes tem essa discussão, pode, né? pode. É, que tem essa discussão, né? Às vezes, principalmente quando morre alguém e os outros personagens Uhum. ficam muito abalados, né? Eles têm essa discussão de por que a gente está vivo, que para que a gente vai continuar, por que a gente está lutando tanto, sabe? Né? Que futuro é esse que a gente está buscando? É uma sensação muito semelhante a se levantar tipo, de madrugada, abrir a geladeira e se recobrar a consciência, tipo, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? Eu não sei pra que eu vim aqui e eu, tipo, não quero voltar pra onde eu tava. Aí você fica meio que no limbo. Assim, com o agravante que no Walking Dead tem muita mutilação, tem uns capirotos tentando te matar, os seres humanos são piores que esses capirotos, mas, assim, eu acho interessante como que essas nuances elas vão ficando bem, tipo, ao menos pra mim, tem uma troca assim, de personalidade. Pô, o Rick, se você não tá acompanhando ele desde o começo, você vai pegar, por exemplo, a ótica desse pessoal de Alexandria, você olha pra ele, velho, esse cara é um babaca, ele acabou de chegar aqui e tá querendo mandar em todo mundo. Que é isso? O que esse cara é assim? Quem que pensa que ele é? O Morgan também, tipo, o cara totalmente transtornado, uma hora ele tá muito de boa, outra hora ele tá totalmente esquizofrênico. Então, assim, eu acho muito interessante esse trabalho que eles fazem, porque de início eles apresentam pra gente. Nessa temporada isso até é mais evidente, eu acho. Tem os zumbis ali, sabe? Mas o pior inimigo mesmo são os outros seres humanos, né? Porque você pode esperar qualquer coisa. O pessoal canibal lá, tipo, dividindo o corpo no meio, matando os outros com a paulada na cabeça. Pô, quem tá esperando isso? Justamente. E o roteiro matando, tentando matar alguém toda hora, né? Não, e uma coisa que você falou é que eles não têm essa perspectiva de futuro, né? De Mas eles acabam se apegando no Carl e na Judith, né? Eles acabam, tipo assim, a gente precisa dar um futuro pra eles. Eu não me importo o que vai acontecer É, comigo amanhã. Mas as crianças, vamos resgatar essas crianças, pelo menos. assim, e isso é mais bizarro também, porque, igual você comentou do Carl, a gente tava brincando mais cedo que ele fica, como é que fala? Ele tá muito violento e tal. Que perspectiva de vida que ele tem, tipo, igual você falou, ele matou a mãe. Ele não viu, tipo, um mundo feliz e bonito. Ele já chegou pegando pau quebrando, né? Então, se você for olhar bem, assim, eu não sei, é uma análise meio vazia. Mas se você for olhar bem, quem é mais adulto se agarra a esse pensamento de a gente tem que deixar um futuro para as crianças. E as crianças, tipo, o futuro melhor para elas, elas não têm vislumbre nenhum do que vai ser, porque elas não viram outro mundo. A Judith mesmo, que ela viu do mundo antes, né? Nada, né? Porque ela nasceu no meio da prisão, E, cercada por, cercada por gente e por zumbi, né? Mas isso que você falou ela também é muito bacana. também é uma preocupação que o Herschel tem, né? Lá na terceira temporada, que ele fala com o Rick isso. Tipo, o que você tá ensinando pro seu filho, sabe? Vai plantar batata em vez de ficar matando gente, sabe? E aí acaba que o grupo meio que leva essa ideia, né? A gente tem que proteger o Carl porque ele virou um assassino, né? Ele mata o menino lá na terceira temporada, ele mata o menino a sangue frio lá no meio da mata.
Então a galera começa a perceber que, tipo, vamos dar uma segurada porque esses meninos aqui vão, né, são crianças ainda. É um negócio também que a série meio que joga na nossa cara. O Tyrese, ele é meio que é isso, né? Tipo, ele é ainda aquela parte boa, sabe? O ser humano ainda é um ser temente a Deus, ainda acredita na bondade. E ele morre, tipo, é a série te mostrando ali. Esquece isso aqui, velho. Não tem isso mais, não. Esse pensamento não tem lugar mais. É e não é também. Porque É, acho que o Glenn e a Meg tem muito um equilíbrio ali entre, né, entre eles não são tão, digamos assim, ingênuos, tão inocentes quanto o Tyrese, mas eles também não são tão violentos quanto o Rick, a Michonne e o Daryl. Eles são mais, né, controlados. Tem o Morgan também, que depois, agora quando ele volta, né, ele já tá super good vibes, todas as vidas importam. E quando ele fala todas as vidas, ele tá falando de todas as vidas, não tá sendo um babaca racista, né? Ele tá falando dos animais, ele das... tá sendo literal. E aí... Então, eu acho que The Walking Dead tem muito esses equilíbrios, assim. É uma coisa que a gente até falou nos outros episódios já, que é, por exemplo, quando o Daryl e a Carol eles se juntam. A Carol é totalmente frágil, totalmente sensível, né? Ali, uma mulher bem frágil mesmo, que é a palavra. E o Daryl é um cara quase que escroto. Ele é um... Né? Ele mesmo fala que ele é um caipira, sem educação e um cara violento, assim, sem maneiras, né? Sem tato para conversar. E quando eles se juntam ali, um equilibra o outro. A Carol fica muito mais forte do que ela era, fica muito mais empoderada do que ela era. E o Daryl, ele diminui, ele começa a ficar uma pessoa mais doce, uma pessoa mais gentil. E os dois acabam se equilibrando. E a gente percebe muito isso em algumas duplas, né? O Tyrese e a Sasha, né? Que eles são irmãos. E a Sasha é super agitada. Ela é mais agressiva, assim. E o Tyrese é super doce, super suave. A gente tinha comentado de outras duplas. A Beth e a Meg, né? Que são irmãs. A Meg super... ela não é tão violenta, assim, mas ela é super ativa. Lá no início, ela é a única das mulheres que participa dos combates. E a Beth também era super sensível, frágil e tal. E depois as duas dão uma equilibrada também. Acho que ele tem muito essa mensagem, tipo assim, não ser extremamente agressivo, violento, mas também não ser extremamente dócil, porque o mundo, né, o mundo de The Walking Dead não permite essa fragilidade, digamos assim. É meio que um tapa na cara em alguns momentos. Igual comentaram aqui daquela cena da cena que o Tyrese morre. A gente sente, né? E pro pessoal lá, tipo, ao menos a meu ver, é tipo, pô, o cara mais humano que tinha aqui entre a gente morreu também, né? Então, é mais um motivo pra você não apegar ninguém também, sei lá. É muito confuso. Mas é bacana, a gente às vezes não percebe e igual você comentou daquela, a linha dela eu acho muito, muito suave, sabe? Ela vem evoluindo constantemente do começo, que ela era aquela mulher, você falou, mais frágil e agora ela já está totalmente diferente. Eu não sei, sabe, o que eu esperaria para uma sexta temporada tendo
a quinta com essas coisas que aconteceram. O que seria a sua opinião? Tipo, pô, eu vi isso aqui, imaginando que você não tenha visto a sexta. O que você esperaria? Ah, é complicado, né? Quando eu já vi a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima. Mas eu acho que Uhum. desse momento ali, acho que a gente esperava mais uma reação. é, eu acreditava, eu acho, né, assim, pensando por agora, eu acreditava que ia ter um embate mesmo ali entre o grupo do Rick, né, o grupo que chega com o Rick e o pessoal é, de Alexandria. Alexandria. É, apesar que a gente, né, quando o Rick mata o Pete ali, é a comando da Diana, né? A Diana pede que ele faça isso, mas eu achei que eu acharia, né? Eu pensaria que ali vinha um combate, que eles iam ser expulsos ou que eles iam ter alguma penalização ou até mesmo de criar um combate ali, apesar que o pessoal de Alexandria não está pronto para combate algum, né? A gente percebe que eles são bem despreparados. Mas não sei, o que você pensa? O pessoal de Alexandria, a meu ver, eles são bem o grupo do Rick no começo, sabe? Totalmente despreparado, inocente. E o grupo do Rick ali é meio que, eu não diria o pessoal do governador, mas eles são aqueles humanos selvagens que o pessoal do Rick viu antes. Acho que é um negócio um pouco cíclico também, sabe? Sim. E eu acho que é um dos motivos que a galera começou a abandonar The Walking Dead é essa parada de ser muito cíclico, sabe? Chega um momento que você meio que já imagina o que vem depois, né? Por mais que, por exemplo, ali, a gente sabe que tem os lobos lá, os wolves. A gente não sabe, como você falou, a gente não sabe como nem quando vai acontecer, mas sabe que vai acontecer algum Uhum. confronto. A gente, nesse momento ali, a gente não sabe muito bem de que lado que o grupo do Rick vai estar. Se ele vai estar do grupo, né, junto com o pessoal de Alexandria ainda, se eles vão romper essa parceria ali, se eles vão embora. Mas a gente sabe que vai acontecer um outro confronto. Já apareceu os próximos vilões, né? Porque The Walking Dead acontece isso. Na primeira temporada, os vilões são os zumbis. Na segunda temporada, os vilões ainda é um pouco os zumbis, assim. E eles começam a perceber a maldade nos próprios, né, companheiros ali. Aí na terceira temporada, o vilão é o governador. E aí você já começa a ficar esperando, agora vai vir outro grupo vilão, né? E eu acho que a partir da quinta temporada. A quinta temporada tem muito filler também, né? A quarta e a quinta temporada eles têm uns episódios assim. Tem cena importante? Tem. Mas você conseguiria continuar assistindo sem esse episódio? Conseguiria. Podia ter colocado Sim. algumas cenas. é, Podia ter sido inseridas em outro episódio, por exemplo. E aí acaba que a quarta e a quinta temporada, pra mim, a série cai o ritmo, assim. Tem muito filler, tem muita cena desnecessária. Apesar que ainda continua acontecendo mil coisas ao mesmo tempo, né? Mas ainda, pra mim, ainda é ali que começa a dar uma caída, assim, na qualidade da série. E ali você tem, tipo, confirmação, né? Tipo, vai rolar umas tretas no primeiro episódio, vai apresentar uma galera, e no final parece que tá de boa, aí já te deixa o gancho para a próxima temporada. Ó, vai vir esses caras aí. É, E tem os malditos 5 minutos finais do episódio, que é onde costuma acontecer tudo, tudo de uma vez. Aí é bem isso mesmo, que você comentou. O pessoal vai repetindo a mesma forma, aí cansa, né? mas eu ainda acho assim, os personagens muito bem trabalhados. Eu acho que isso que você comentou dos fillers é realmente
é um ponto assim, não precisava de 16, né? Talvez uns 12, talvez, sei lá, 14 episódios, já tava num número bom. É. Por exemplo, a parte do términos, que a gente achou que seria uma parte super importante, que ia acontecer várias coisas, tipo assim, eles resolveram em 2 episódios. E aí, por exemplo, a parte do hospital, que podia ter sido um episódio, eles ficam vários episódios enrolando aquele negócio. E tem hora que não dá pra entender muito bem as tomadas de decisões. Mas como você falou, eu acho que a construção dos personagens de The Walking Dead, principalmente a Carol, o Daryl também, e o Rick, muito. O Rick a gente percebe muito, assim, o tanto que ele oscila e por que ele oscila, né? Tem um momento que o Rick é o cara super justiceiro que quer fazer a coisa certa, e tem hora que o Rick não tem noção de nada, ele age totalmente por impulso, pela raiva. A Michonne, é, a Michonne também tem uma construção bem bacana, que no começo ela é uma personagem até misteriosa, né? Ela não fala muito, ela não se comunica muito. E aí quando ela perde a Andrea, ela, ela precisa do grupo do Rick, né? Porque ela perdeu a única pessoa, a única companhia que ela tinha até então. E aí ela acaba ficando super amiga do Carl também, né? Que a gente até comentou aqui no outro episódio que as outras figuras adultas, elas são figuras adultas pro Carl, né? Elas tratam o Carl de um adulto tratando uma criança. E a Michonne não, ela tem uma relação de amizade mesmo com o Carl. Ela trata ele de igual para igual. E é uma amizade bem interessante se você pensar assim, uma mulher que perdeu um filho, né, que a gente já sabe ali que ela sofreu com essa perda, e ela cria uma relação ali com uma criança que, né, ela não conheceu a Lori, então ela não tem nenhuma relação assim. Por exemplo, a Carol era muito amiga da Lori, então quando a Lori morre, se espera que a Carol tenha um cuidado com o Carl, né? Mas a Michonne não tem nada com aquele grupo ali, e ela acaba criando uma relação muito forte com o Carl. E eu acho que essa relação Entendi. cresce muito. Não, mas pode ir. Eu acho que essa relação dos dois é muito boa pro crescimento deles enquanto personagens também. Era só isso pra falar. Não, você vai falar que tem uns personagens que você falou da André, eu gostava muito dela, da figura dela, eu achava que ela vinha bem também, tá? Na, na HQ eu achava ela mais independente até. E ela, quando ela saiu, eu admito, assim, eu dropei Walking Dead um tempo. Falei, tô afim mais não. Mas isso é uma coisa que a gente meio que tenta acostumar também. Eu acho, assim, uma falha, às vezes, não sei se de roteiro, é, a gente ficou brincando no negócio do Glenn, mas eu acho que às vezes falta, tipo, coragem de matar. O personagem está sendo aclamado aí pelo público, todo mundo tá gostando. Se tá na história, velho, você tá no flow ali, mata. Não fica preso ao tipo, o que o público vai pensar, porque se você vai enrolando muito, o personagem deixa de ser amado e vai começando a ficar, pô, quando é que esse filho da mãe vai morrer, sabe? Mas você acha Mas, que The Walking Dead demora pra matar a gente? Porque eles matam, tipo assim. O Shane, rapidão eles mataram o Shane. A Andrea também, rapidão eu acho. mataram a Andrea. O, o Merle morreu rapidão também. É, eu não acho que demora, não. Eu acho que eles ficaram com dó de matar o Glenn. Eu acho que o Glenn naquele Uhum. episódio. Naquele episódio do. Que ele tá com o Nick, inclusive, acho que é na 6ª temporada. Que eles rolam pra debaixo da. Olha o Que spoiler. o Glenn rola pra debaixo da lixeira.
Essa cena eu acho que era pra ser uma cena de morte e eles não tiveram coragem. Mas as outras eu acho que era meio que, tipo assim, fazendo a isca pra gente, né, pro público cair e que não ia ser mesmo. Eu acho assim, eu acho que acaba demorando um pouco. É igual, você lembra do Merlin, não lembra? Uhum. Você lembra do Merlin, bem, tipo, pô, o cara é um filho da puta. Sim. Ah, ele eu acho que morreu assim. Aí ele demonstrou o lado humano dele. Agora pode morrer. Já fechou o personagem, mostrou que ele era um filho da puta em certos momentos, mas tipo, aquilo, sei lá, ele foi formado assim, Sim. não sei porquê. Aí, tipo, quando, beleza, o cara mostrou o lado humano dele, aí justo, pode matar. Mas, sei lá, eu acho que eu tenho uma certa raiva do Glenn, porque alguns personagens que eu gostava foram morrendo, ele foi ficando, deve ser cismo minho também. Deve ser, porque o Glenn era meu personagem Provavelmente. preferido desde o início e eu fiquei muito puta quando ele morreu. Eu achei legal quando ele morreu. Pô, legal, tiveram, até que enfim, né? Mas eu não acho que eles demoraram pra matar, não. Porque, assim, na primeira temporada já morre a irmã da Andrea ali, que era uma personagem que tava, né, que tinha um certo... Como é que chama? Uma certa relevância ali na história. Morre o Ed, que também é um personagem que tinha alguma relevância ali. Morre o Jim e morre a Jaque, que era, tipo assim, todo mundo ali do grupo do início. Na primeira temporada ela morre 4. Na segunda temporada morre a Sofia e a Sofia e o Shane. Na terceira morre a Lori, morre o Merle. Na terceira ou na quarta que o Merle morre, não sei, mas na terceira morre a Lori Boa pergunta. e tinha mais alguém, mas eu esqueci agora. Na quarta morre o Herschel. Não sei se é o Merle morre na terceira ou na quarta, mas é numa dessas duas. Morre o Herschel. Morre o pessoal que eles encontram lá na prisão, que se acredita ali por um momento que eles vão fazer parte do grupo ali, eles morrem. Morre a Karen na quarta. Morre o David. Morre aquele menino Patrick. Morre gente demais. Eu não acho que eles demoraram muito, não. Na quinta Não, já morre. realmente, morre. Pode falar? Realmente, morre, tipo, muita gente. Mas essa galera, igual morre a irmã da Andrea, você falou, morre o marido da Carol, essa galera, eu acho que elas morrem pra dar bagagem pros outros personagens e porque, tipo, pra história andar também com quem tá vivo ainda. Sim, mas Então, se você considerar, eles são protagonistas ali na primeira temporada. Protagonistas não, mas assim, personagens importantes ali. E era a primeira temporada, né? Quem morresse, com certeza ia ser escada, né? Porque não deu. é, O quê? eu não sei, tipo, eu acho assim, te dão o primeiro episódio, você vê que tá tudo zoado. Aparece aquele grupinho. Daquilo ali, assim, você já teve experiência com filme de terror, então, sei lá, zumbi é um bicho ruim, cara. Então, você espera que vai morrer gente. Eu acho assim, ali ainda tava dentro do esperado, sabe? Não, beleza, concordo. Mas aqui na segunda temporada eles já matam o Shane, que era um dos cabeças ali do grupo, né? Eles não iam matar o Rick na segunda temporada porque acabou a série. Mas eles mataram o Shane, que era o braço direito do Rick. O Rick, ele tem esse problema, né? Os braços direitos dele tendem a acabar morrendo muito, as formas meio trágicas. O Darren ainda tá vivo.
né, o Daryl é um caso à parte. Se não me falha a memória, não tinha ele na HQ. Ele é um personagem todo da série. É, Muito bem feito, muito bem desenvolvido. ele é um personagem da série mesmo, agora que você falou, eu lembrei. Não tem como ser ele na cena lá do Bob que você falou. Né? Ah, não, essa cena do Bob é o Dale, aquele velho. Ah, o Dale, verdade. Eu tinha entendido o Daryl, foi mal. Ah, e o Dale Não, morre é o Dale. também. O Dale morre na Morre. segunda. É na segunda? Na segunda? Acho que, se não me engano, no último Não, episódio mas da ontem. segunda. Hoje é terça. Idiota. Hoje já é quarta. Ah, eu não dormi, então não é. Bom, mas é isso aí. Eu acho que a gente já falou tudo que tinha que falar dessa temporada. É, Tem mais alguma coisa a acrescentar, Fábio? Olha, eu acho que na sexta, que é anterior ao sábado, eu vou ter mais a agregar se eu vier a participar aqui novamente. E não fica a minha dica de livro aí, ó. Walking Dead é totalmente errado. Tem que seguir o protocolo Blue Hand de zumbi. O jeito que eles matam o zumbi é muito errado, cara. Voando essa galera. Não é recomendado. A OMS não recomenda. Mas, no geral, acho que eu falei bem o que eu queria dizer. É só pêsames pelo país mesmo. Pega o pai. E a Beth, tadinha, coitada. Triste que ela morreu também. Então é Tamo isso. junto? Então é isso, galera. Até segunda-feira que vem. Essa semana, excepcionalmente, a gente apresentou na terça porque tivemos problemas ontem. E hoje também tivemos problemas, mas viemos assim mesmo. Um beijo, obrigada pra todo mundo que apareceu aí no chat. Pra quem ainda vai ver lá no vermelhinho, um abraço. E sigam o Pão que Queijo nas redes sociais. É Pão que Queijo em tudo, do jeito que tá aqui. A gente tem Instagram, tem o vermelhinho, tem o azulzinho, tem. Sigam a gente, acompanhem a gente, tem muito conteúdo bacana. Tem o nosso site também, onde a gente posta nossos podcasts. Esse não vai pro site, nem pros principais agregadores de podcasts, porque esse a gente tá sem editor. Mas esse vai lá pro vermelhinho e acompanhe a gente nas redes. Valeu! Não pode falar seu tubo aqui, né? Não pode. Falou. Falou, Obrigadão. muito obrigada, Fabão. É nóis.